A segunda seção do STJ firmou o seguinte entendimento acerca da legitimidade para a execução de título formado em ação civil pública. Em ação civil pública, proposta por associação, na condição de substituta processual, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente. Vamos entender esse julgado? Considere as seguintes situações. A Associação dos Servidores Públicos Estaduais ingressou com ação coletiva ordinária contra o Estado de São Paulo, pleiteando o reajuste do adicional de insalubridade pago aos servidores. A ação foi julgada procedente. Após o trânsito em julgado, Pedro, que não é associado da entidade, ingressou com liquidação e execução de sentença. Já a Associação dos Pais dos Alunos da Educação Básica ingressou com ação civil pública contra o Estado de São Paulo, pleiteando indenização pelas perdas causadas pelo ente público em razão do fechamento prolongado das escolas durante a pandemia. Essa ação também foi julgada procedente. Maria, que não é filiada à associação, ingressou com o cumprimento de sentença do título firmado nos autos da ACP. Nos dois casos, o Estado de São Paulo apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, questionando a legitimidade dos exequentes. Como eles não são filiados à associação autora, não poderiam ser beneficiados com o título executivo. A questão chegou até o STJ, que teve que decidir sobre a legitimidade daquele que não é filiado à associação autora para a execução da sentença proferida em ação civil pública. Como já observado nos exemplos citados, a atuação das associações em processos coletivos pode se verificar de duas maneiras. Por meio da ação coletiva ordinária, hipótese de representação processual, com base no permissivo contido no artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal. Ou na ação civil pública, agindo a associação nos moldes da substituição processual, prevista no Código de Defesa do Consumidor e na Lei da Ação Civil Pública. Quando a associação demanda em juízo, pleiteando a reparação de direitos individuais homogêneos por meio da ação civil pública, estará atuando na qualidade de substituto processual. A substituição processual ocorre nas hipóteses expressamente previstas em lei, em que o demandante atua em nome próprio, defendendo o interesse alheio. Quando a entidade associativa ingressa com ação civil pública para obter a reparação dos danos sofridos por usuário de determinado serviço público, estará atuando com base no permissivo do artigo 81 do CDC. Nessa hipótese, é desnecessária a autorização expressa de cada um interessado, pois a legitimidade já decorre diretamente da lei. Diferente é a hipótese em que uma associação de servidores públicos ingressa em juízo para obter uma determinada vantagem remuneratória. Nesse caso, estará agindo com base no disposto no inciso 21 do artigo 5º da Constituição. Observe que a Constituição deixa claro que a legitimidade da associação depende de expressa autorização de seus filiados. Portanto, a atuação será na qualidade de representação processual dos interessados. O STF já havia firmado essa posição em sede de repercussão geral, onde decidiu que, nos casos em que a associação atua na qualidade de representante processual, o título executivo só alcança os associados da entidade que expressamente anuíram com a propositura da demanda. A segunda seção do STJ promoveu um distinguish em relação ao entendimento do STF. O Tribunal da Cidadania entendeu que todos os substituídos numa ação civil pública que tem por objeto a tutela de um direito individual homogêneo possuem legitimidade para liquidação e execução da sentença, e que esses substituídos são todos aqueles interessados determináveis que se unem por uma mesma situação de fato. Vale destacar que os direitos individuais homogêneos são direitos subjetivos individuais tutelados coletivamente em razão de decorrerem de uma mesma origem,
resultam não de uma contingência imposta pela natureza do direito tutelado, e sim de uma opção política legislativa, na busca de mecanismos que potencializem a eficácia da prestação jurisdicional. Também é certo que a coisa julgada, formada nas ações coletivas fundadas em direitos individuais homogêneos, é estabelecida pela legislação. Portanto, proposta uma ação coletiva fundada em direitos individuais homogêneos, já se sabe que a sentença irá formar coisa julgada pro et contra em relação aos legitimados coletivos, enquanto terá efeito erga omnes, no caso de procedência do pedido, secundo o evento litis. Importante, ademais, ressaltar que a sentença de uma ação coletiva fundada em direitos individuais homogêneos será sempre genérica, fixando apenas a responsabilidade do réu pelos danos causados. Portanto, todos aqueles que são afetados pela sentença de procedência da ação civil pública são legitimados para a promoção da execução da decisão judicial, ainda que não sejam filiados à associação que promoveu a ação civil em substituição. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que for postado vídeo novo. Clique em gostei para impulsionar esse conteúdo e ajudar a divulgar o canal. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Esse canal é mantido graças à ajuda dos nossos apoiadores. Faça parte dessa comunidade e mande sua contribuição por meio da nossa chave Pix.